Nós estamos falando sobre os hábitos de um discípulo, de um verdadeiro discípulo. E nós já falamos sobre o hábito do tempo com a palavra de Deus. E neste ínterim nós falamos também sobre a hora tranquila. E hoje então nós vamos falar sobre o hábito da oração, o hábito de falar com Deus. E eu quero pedir aos irmãos que comigo leiam esse texto de Romanos 12, versículo 12, todo mundo junto. Vivam, tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. Vou ler de novo. Vivam alegres com a esperança que vocês têm. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. A oração, teoricamente, é um hábito cristão. Eu digo teoricamente porque muito crente não se dedica à oração como deveria se dedicar. Eu, por exemplo, deveria orar muito mais do que eu oro. E eu acredito que não sou somente eu. Muitos irmãos provavelmente terão esse mesmo sentimento de débito com a sua fé, no que diz respeito, no que se refere à oração. Nós, infelizmente, com o tempo, depois que nós nos convertemos, nós vamos entrando numa mesmice. Nós vamos entrando num caminho aonde nós acabamos deixando de lado as coisas que são prioridades. Em algum momento da caminhada de alguns, a oração já não é mais prioridade. Não é que não haja oração, até há oração, mas já não com tanta frequência do que antes, porque a pessoa às vezes perdeu aquela vitalidade, aquele desejo de orar, de falar com Deus. Então hoje nós vamos falar como revitalizar seu hábito de oração. Nós entendemos e queremos trazer aqui essa premissa de que a oração, ela precisa fazer parte efetiva da nossa caminhada cristã. Eu vou pedir por gentileza que alguém pegue para mim um copinho com água que está ali no cantinho. Ele já foi buscar, só deixou ali no cantinho. Muito obrigado. Eu vou controlando aqui. E Rai, fique esperta com a balinha se eu precisar, viu? Então nós vamos falar a respeito da revitalização deste hábito de oração, porque a oração, ele precisa ser um hábito, a oração precisa ser um hábito comum na vida do crente, mas nós precisamos ter uma atitude correta a respeito da oração, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho Mateus e vamos entender isso. Seja você mesmo, seja real, né? No versículo 5, quando Jesus está no Sermão do Monte falando sobre oração, ele fala: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então aqui duas coisas que nós precisamos estar atentos. Não tente impressionar a Deus, nem tente impressionar aos homens. Nós precisamos ter uma atitude correta a respeito da oração. Orar é falar com Deus, é bater um papo com Deus. É claro que dando a Ele todo o respeito que lhe é devido, toda a reverência que lhe é devida, mas a oração não pode ser aquela coisa ensaiada, aquela coisa mecânica, aquela coisa que às vezes não é exatamente uma exposição do nosso coração diante de Deus, mas daquilo que nós aprendemos. Eu já estive em algumas igrejas que quando se convidava um irmão para orar, eu acho que eu já até falei isso, dependendo do irmão a gente já sabia até como ia ser a oração dele. Porque era mais ou menos sempre a mesma coisa, o começo era a mesma coisa, às vezes os pedidos eram diferentes e o encerramento era a mesma coisa.
era alguma coisa mecânica. Mas a Bíblia nos ensina para nós não sermos como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Isso não significa que eu não posso orar no templo e que eu não posso orar na rua. Eu posso. Aqui não diz respeito ao lugar, diz respeito à atitude do coração daquelas pessoas. Eles não oravam para falar com Deus, ou se tentassem falar com Deus, era na tentativa de impressionar a Deus. Olha aqui, Deus, como eu sou uma pessoa santa, como eu sou uma pessoa religiosa. Eles não oravam a fim de abençoar as pessoas, mas o que eles queriam na realidade era impressionar as pessoas. E isso é muito ruim, porque isso prejudica a nossa oração. A oração ela fica meio que sem sentido quando nós fazemos isso, porque não é esse o objetivo da oração, não é impressionar Deus. Deus não precisa ser impressionado por ninguém, muito menos por nós. E nós precisamos ser autênticos. Não adianta querer levantar na oração uma fachada de que eu sou o cara, que eu sou santo, que eu sou melhor do que os outros, porque isso não rola. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós, desde as crianças quando começam a ter o entendimento da vida, até os mais idosos, né? Até os mais religiosos, aqueles que têm alguns meses de evangelho ou aqueles que têm anos e décadas de evangelho. Nós precisamos ter uma atitude correta a respeito da oração. No versículo 6, nós temos uma outra situação que nós precisamos ter. Pode passar. Isso. Nós precisamos estar relaxados quando nós oramos, né? Olha o que diz o versículo 6 aí no texto da oração que Jesus nos orienta em Mateus capítulo 6. Quando orares, você quando orar, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso aqui tem muita gente que entende errado, diz que a oração em público é hipócrita, mas não é. O objetivo daqui é mostrar que você tem que estar bem à vontade diante de Deus. Você tem que estar relaxado, você tem que estar a sós com Deus para que você possa abrir o seu coração. Existem momentos que a nossa oração é confidencial com Deus. Tem orações que nós podemos trazer aqui e orarmos juntos. Tem oração que a gente pode pedir para que os irmãos orem, mas tem orações que são confidenciais ou não. Será que você não tem alguma coisa no seu coração que seja confidencial, que você quer orar, mas que você não teria de repente coragem de trazer diante da igreja? Né? Aí aquele irmão que é fofoqueiro, graças a Deus que na nossa igreja não tem, mas aí ele, não, pastor, ele tem que trazer. Ele tem que trazer para a gente poder orar. É aquele irmão que quer saber da vida de todo mundo, né? Aquela irmã que é a pessoa que está interessada em saber da vida de todo mundo. Tem coisa que eu não preciso orar em público. Tem coisa que eu tenho que orar relaxadamente com Deus, na sinceridade do meu coração. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Seja o que for, tenha certeza que Deus não vai te julgar por conta da sua oração. Principalmente se for uma oração onde você está abrindo seu coração, pedindo perdão por alguma coisa, ou reconhecendo alguma falha. Deus não vai te julgar. As pessoas talvez te julguem. Aliás, a maioria das vezes elas vão fazer isso. Uma outra atitude correta está nos versículos 7 e 8. Seja transparente. Seja transparente, converse com Deus. E quando orares e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de você pedir. Então seja transparente com Deus, abre o jogo. Abre o coração e não precisa ficar com aquelas,
alguns cristãos de outras denominações, eles fazem aquelas orações repetitivas, né? E são várias vezes uma mesma. Aliás, não é nem uma oração, porque uma oração é espontânea, é uma reza que é decorada. E o que a palavra de Deus diz, que isso aí não vai fazer diferença nenhuma diante de Deus. O que faz diferença diante de Deus é a nossa transparência, o nosso bate-papo. Mesmo nas orações, daqui a pouquinho nós vamos ver o Pai Nosso aqui, mesmo nas orações que são bíblicas, ali não é uma oração que tenha outro objetivo, senão de nos orientar a respeito de como e quais são os ingredientes de uma oração. Às vezes nós oramos o Pai Nosso, junto inclusive com pessoas de outras religiões, para poder demonstrar simpatia, para poder demonstrar carinho e respeito. Mas a oração do Pai Nosso não é um modelo de oração assim, para você poder pegar e orar daquela forma, rezar daquela forma. Ele demonstra para nós alguns critérios de oração, alguns ingredientes que a oração precisa ter. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho. E agora nós vamos então ver isso, né? Usar o modelo de oração dado por Jesus. Então ele começa lá no versículo de número 9. Então orareis assim. Aí ele vai nos demonstrar como é a oração. E nós vamos entender em cada parte dessa oração que nos é ensinada por Jesus, o que deve fazer. Daniel, não vou ficar olhando para você não, você vai passando aí na medida que eu for falando, tá bom? Você tem embaixo aí, não tem os slides? Aí na medida que você vê que eu for falando, você vai passando para eu não ter que ficar olhando para trás toda hora, certo? Então nós vamos falar sobre as 6 partes da oração. A primeira parte da oração é o louvor. Quando você começa a orar, você precisa expressar o seu amor a Deus. É por isso que a oração que Jesus nos ensina começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse reconhecimento, ele transmite o nosso amor por Deus. Expressar o nosso amor por Deus deve fazer parte da nossa oração. Quando eu oro, eu preciso reconhecer diante de Deus que Ele é digno de toda a minha adoração, que só a Ele eu posso fazer essa oração e que a Ele também eu devo dar a ação de graças. Então, os 2 tipos de oração que nós podemos fazer com base nessa questão do amor a Deus é a oração de adoração, louvar a Deus pelo que Ele é, e de ação de graças, louvar a Deus pelo que Ele faz. Então eu louvo a Deus pelo que Ele é. Porque tem gente que só louva a Deus por aquilo que Ele faz. Então eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me deu isso, porque o Senhor me deu aquilo, porque o Senhor me curou, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo. Isso é importante, mas também é importante render graças a Deus e adorá-lo, né? Louvá-lo pelo que Ele é. Eu amo a Deus independente de qualquer coisa que Ele fizer por mim. Esse deve ser o nosso sentimento. Independente de qualquer coisa que Ele fizer por mim, eu devo adorá-lo, eu devo amá-lo e devo entender e acreditar que aquilo que Deus está fazendo é o melhor. Não é o melhor que Ele pode fazer. Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente imagina, mas naquele contexto, considerando todas as questões envolvidas, considerando todas as variáveis, Deus entende que aquela forma de responder é a melhor. E nós temos que acreditar nisso, porque se eu não acreditar que Deus sabe o que é melhor para mim, então está na hora de eu deixar de acreditar em Deus. Então eu vou acreditar em mim mesmo, não preciso de Deus, eu vou resolver eu mesmo as minhas pendências. Mas eu adoro a Deus pelo que Ele é, crendo que o que Ele faz é o melhor para mim. E por isso que a Bíblia diz para nós darmos graças a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas.
porque tudo aquilo que Deus faz na vida dos que o amam é para o nosso próprio bem. É o que a Bíblia nos ensina. Primeiro eu vou dar uma sugestão de como louvar a Deus, né? Sugestões de como louvar a Deus. Primeiro passo: ao ler a sua Bíblia, faça uma lista sobre as qualidades e o caráter de Deus que você percebe, e então faça uma revisão disso enquanto ore. Parece meio, pastor, isso não é muito burocrático? Não é não, isso vai nos ajudar até o momento que nós pudermos fazer isso em uma lista. Aí tem o guia de oração, é o guia de oração 1 que o Daniel vai colocar ali agora. E aí tem traços do caráter de Deus. Por exemplo, um traço do caráter de Deus: Deus é fiel. E onde é que eu vejo a referência para isso? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Outro traço do caráter de Deus: Ele é justo. E eu vejo isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Outro traço do caráter de Deus: Ele é a luz. Eu vejo isso em João capítulo 8, versículo 12 e daí por diante. Então aí na primeira coluna você vai escrever os traços e na segunda coluna a referência. E quando você orar a Deus, você vai lembrar-se desses traços do caráter de Deus. E esses traços do caráter de Deus vão edificar a sua fé. Se você roga a Deus por justiça, você vai se lembrar que, segundo o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Deus é justo. Se Deus é justo, Ele vai ministrar justiça na sua vida. Se você roga a fim de ver melhor os seus caminhos, de ter luz sobre a sua vida, você vai lembrar de João 8,12. Ele é a luz do mundo. Então, nós vamos poder, através dessa relação, fortalecer a nossa convicção de que a nossa oração de fato é uma oração de poder. O poder não está no homem que ora, não. O poder não está na igreja. O poder está em Deus. Só e somente só em Deus. E quem sabe o que é melhor não é o homem, não é a igreja, é o próprio Deus também. A partir daí então a gente começa a crescer e aprender assim a louvar a Deus pelo seu caráter. O caráter de Deus é a base da nossa coragem em fazer petições a Deus. Olha só, Deus responde às orações que reconhecem quem Ele é. Deus sempre responde às orações dos crentes justamente por causa disso. Porque nós reconhecemos quem é Deus. Nós nos submetemos a Deus. E Deus, Ele responde às nossas orações. Porque nós o reconhecemos. Segundo passo, lembre-se das promessas que Deus fez e estão contidas nos significados do seu nome. O nome de Deus, ele pode ser grifado no hebraico de várias maneiras. E cada um destes nomes, ele tem uma direção específica, ele tem uma promessa específica. E seria muito bom que nós conhecêssemos essas referências ao seu nome, a fim de que nós pudéssemos aprender. E no guia de oração número 2, você vai ter isso na apostilazinha. Eu não sei se eu já passei, eu vou passar para vocês. Alguns nomes de Deus. Por exemplo, Jeová Shammah. Deus está presente comigo. É o nome de Deus, que nos remete a uma promessa. Jeová Rohi. Deus é meu pastor. Jeová Jireh. Deus é meu provedor. Jeová Rope, Deus é quem cuida. Ou Jeová Rafá, né? Seria uma tradução mais apropriada para o nosso português. Jeová Tsiknu, Deus é a minha justiça. E daí por diante, né? Deus é minha paz, Deus é a minha bandeira, Deus é a minha santificação. Então você vê as promessas de Deus
que estão na raiz do nome de Deus. Significa que são promessas que, na sua essência, não são as milhares de promessas que estão na Bíblia, muito embora todas elas sejam positivas, mas aí são promessas de essência. Então, sempre que você orar, por exemplo, por cura, você vai se lembrar que Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Sempre que você se sentir só, você vai se lembrar de Jeová Shammah, que é o Deus que está contigo, que está conosco em qualquer momento. Sempre que você estiver numa batalha, você vai lembrar que Deus é Jeová Nissi, é a nossa vitória nos conflitos e confrontos. E isso é importante, isso é interessante, porque a partir desse aprendizado, nós vamos ter uma base mais consolidada nas promessas de Deus. Existe ainda um terceiro passo. Minha lista de agradecimentos. Faça uma lista de tudo que você tem para agradecer e ore agradecendo. Tem gente que faz isso. A Rai faz isso. Eu acompanho e sei disso. Ela faz a lista de gratidão. Ela inclusive ensina o pessoal a fazer o pote da gratidão, né, Rai? Isso. Então é muito bom que nós tenhamos essa lista, uma lista para agradecer a Deus. Quando você vai orar a Deus em gratidão, quando você vai falar a Deus agradecendo alguma coisa, é muito importante que você tenha uma lista de agradecimento. Pega um papelzinho, um caderninho, a Rai faz num caderno, e anote ali seus motivos de gratidão, anote também seus motivos de oração. Quando você alcançar uma bênção de Deus dentro daquilo que você orou, você glorifica a Deus, bota ali um glória a Deus na frente, diga obrigado Senhor, alguma coisa assim, para você poder acompanhar. Isso é muito bom, é uma forma de você louvar a Deus. Quando você agradece a Deus por aquilo que Ele está fazendo, você está louvando a Ele, né? Então a lista, pode passar aí, filha. Aí a lista é uma folha comum, uma folha simples, aonde você vai escrever os seus motivos de gratidão. É difícil fazer isso? Não, é fácil. Agora, quantos aqui, além da Rai, fazem isso? Está vendo? A gente precisa pegar alguns macetes para que nós fiquemos mais identificados com a oração, que é um hábito importante para um bom discípulo. Segunda parte, nosso propósito. E o propósito da oração: se comprometa com os propósitos de Deus e de sua vontade para a minha vida, para a sua vida. Precisamos nos comprometer. Ali saiu a concordância, ali ficou errada, mas deu para entender, né? Se comprometa com os propósitos de Deus e de sua vontade para a tua vida. Nós precisamos fazer isso. É o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o versículo 10 da oração do Pai Nosso, ela nos remete exatamente a isso. Nós precisamos pedir, no próximo slide a gente vai ver, nós precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita em nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério. E ministro aqui não sou só eu e o Naran, não. Na igreja cada crente é um ministro. Nós já temos falado sobre isso. No nosso trabalho, com relação ao nosso futuro, com relação à nossa cidade, à nossa nação e o mundo. A propósito, por falar isso, nós vamos ter o dia de oração pela cidade de Medeiros Neto. Vai ser aqui na igreja, no dia, se eu não me engano, é o dia 21 de fevereiro, é o domingo. Uma semana antes do molde do servo. Nós vamos receber a presença de algumas autoridades. Elas estão sendo convidadas
não só por nós, mas pelo próprio governo do estado que está convidando. Nós vamos fazer o culto aqui e essa turma vai estar conosco aqui, né? Então, nesse dia nós vamos orar pela cidade. Qual é o propósito deste culto? Adorar a Deus e fazer uma oração pelas autoridades da cidade. Nós vamos convidar o prefeito, vamos convidar os vereadores, vamos convidar aquelas pessoas que têm um papel de destaque na sociedade, e vai estar aqui pregando nesse dia um pastor que é coronel da Polícia Militar da Bahia, lá de Salvador, né? Ele vai estar pregando aqui, o coronel Gildásio é quem vai pregar nesse dia, e nós vamos então fazer um grande clamor por essa cidade. Esse é o nosso objetivo. Quando nós fazemos isso, nós precisamos entender que nós estamos dentro do propósito de Deus. Eu não vou orar pela cidade não, porque o governo é esquerdista e eu sou de direita. Negativo, nada disso. Nós vamos orar independente do poder ou das pessoas que estiverem no poder. Nós temos que orar, a Bíblia nos ensina nesse sentido. Pastor, mas eles são, sejam o que for, eu não estou me referindo à cidade aqui especificamente, mas de um modo geral, eu não vou orar por Bolsonaro não, porque ele é fascista, ou eu não vou orar pelo Lula, se o Lula ganhar, porque ele é comunista. Independente disso, eu vou orar pelo meu presidente, eu vou orar pelo meu prefeito, pelos nossos vereadores e por cada líder. Esse é o papel da igreja. Quer discutir essa questão? Vai discutir na esfera política. Vai lá discutir no âmbito político. Dentro da igreja aqui, o nosso papel é orar. Cada coisa se faz em um lugar específico. Não é isso? E a gente precisa entender isso. E aí nós temos o versículo de número 12 de Romanos, o capítulo 12, versículo 1, que diz assim: peço a vocês que ofereçam como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. É isso. Adorar a Deus nesse sentido. Adorar a Deus nos prostrando diante dEle e entendendo que Ele tem propósitos para a nossa vida e nós precisamos cumprir esses propósitos. Eu não sei o que Deus quer conosco, mas Deus está nos movimentando. Eu, como pastor da igreja, tenho recebido algumas demandas. Agora há pouco, antes de começar o culto, eu recebi uma ligação de São Paulo, de um pessoal que é do Comitê Jurídico Cristão do Brasil, me convidando para falar numa live, na qual vão estar, entre outras pessoas, o Gabeira e mais algumas pessoas que vão falar sobre a questão jurídica, e a mim está reservado falar sobre a questão jurídica do ponto de vista religioso. Olha, com tanto pastor por aí, vieram procurar o pastor da primeira igreja batista em Medeiros Neto, porque Deus quer envolver essa igreja. Fevereiro agora a gente começa uma ação com o Ministério Público de Teixeira de Freitas. Lá em Teixeira tem vários pastores, mas eu fui convidado. É porque Deus tem um propósito conosco. Aqui na cidade, nós fomos convidados e já estamos. O U é meu companheiro ali, o França também, nas atividades no quartel ali, na 44ª Companhia. E Deus tem abençoado muito, porque Deus quer fazer isso. E o propósito de Deus é que nós possamos estar no centro de sua vontade, que nós possamos de fato nos envolvermos de corpo e alma nesses projetos. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, 2021, sacudir essa cidade, junto com os irmãos, que sozinho eu não posso fazer isso. E nem acho que teria fôlego para isso. Mas junto com os irmãos nós vamos sacudir essa cidade. Não só nessas esferas de escalão superior, mas todo mundo. Nós vamos entrar nas comunidades mais carentes, nós vamos buscar criar congregações. Não sei se conseguiremos, mas entre 2021 e 2022 eu quero criar uma congregação. Nós teremos que ter uma congregação. E a ideia é de que a cada 3 anos, pelo menos, nós possamos, a cada 2 anos,
nós possamos criar uma congregação, Renato, esse é o propósito. E a cada 3 anos organizar uma igreja. Vamos ver se a gente consegue, né? A primeira provavelmente vai demorar uns 5, a não ser que Deus faça de outro jeito, né? Em 94 eu fui trabalhar, 93 eu fui trabalhar em Teixeira de Freitas, numa congregação, no propósito de organizá-la em alguns anos. Com 11 meses a igreja foi organizada e hoje lá está a Igreja Batista em Jardim Caraípe, né? Organizada já há 20 e tantos anos, acho que é 27 anos, se eu não me engano. E é isso que Deus tem para nós. Então nós temos que cumprir o nosso papel, porque quando nós cumprimos o nosso papel, nós estamos adorando a Deus. A terceira parte é a provisão. A provisão. Peça a Deus que supra as suas necessidades. Então a terceira parte desta oração do Pai Nosso é a provisão. Eu preciso pedir a Deus que supra as minhas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, versículo 11. Isso não quer dizer que eu vou ficar em casa dormindo esperando o pão cair do céu. O pão caiu do céu no deserto, não vai cair aqui não, né? Deus quer que nós possamos nos envolver, esqueci que tem um. Deus quer que nós possamos nos envolver com o trabalho, a fim de que nós tenhamos os recursos necessários, mas Deus vai prover as nossas necessidades, na medida do nosso empenho. Às vezes eu fico observando, eu não sei se os irmãos já observaram também, eu fico pensando em alguns irmãos e irmãs que recebem um salário mínimo para poder sustentar uma família inteira. Como é que você acha que dá certo, irmãos? Pela graça e misericórdia de Deus. Pela graça e misericórdia de Deus, com toda certeza, esses irmãos, eles não estão esperando que nada caia do céu, mas Deus está abençoando, e é isso que nós precisamos orar, né? No versículo 11 vai nos orientar nesse sentido, para nós pedirmos a provisão de Deus, o pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Interessante isso, o pão de cada dia. Deus não está preocupado em que nós estejamos acumulando riqueza, não é o propósito de Deus, mas que nós possamos sobreviver segundo a vontade de Deus, dia após dia. Basta a cada dia o seu mal, né? Agora vamos falar sobre a necessidade que eu devo orar. Quais são as coisas pelas quais eu devo orar? Por quantas? Quais coisas? Todas as coisas. E o meu Deus lhe dará tudo o que vocês precisam, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E Tiago 4,2. Nada tendes porque não pedis. Uma coisa que a gente precisa falar aqui. Existem pessoas que pensam que Deus ele tem a mesma funcionalidade do gênio de Aladim. Então eles se baseiam em alguns textos da Bíblia para poder dizer assim, não, aí está dizendo que Ele vai me dar todas as coisas, então o que eu pedir, eu vou ter. O que eu pedir, Deus tem que me dar por obrigação que Ele impôs a si mesmo. Eu já ouvi isso, alguém já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Deus impôs uma obrigação a si mesmo de me dar tudo que eu pedi, porque está escrito na Bíblia. E não é bem assim que funciona. Deus vai me dar tudo aquilo que eu pedi, segundo a sua vontade. Segundo a vontade dEle, para a nossa própria vida, para a nossa prosperidade, para o nosso bem-estar, mas também para o bem-estar das pessoas que estão próximas de nós, para o bem-estar das pessoas que não estão tão próximas de nós, e para o bem-estar das pessoas, às vezes, que estão bem distantes de nós. Então Deus, Ele, quando nós oramos e pedimos a Deus alguma coisa,
Aquilo que pedimos precisa estar dentro do processo que Deus tem para a nossa vida, dentro do projeto, dentro da agenda de Deus. Deus já planejou a vida do Ua antes do Ua nascer. E Deus tem um propósito com a vida do Ua. A única pessoa que pode frustrar esse propósito é o próprio Ua. Mas aí, se ele fizer isso, Gálatas 6,7 nele, né? Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. E ele não vai fazer isso porque ele é um homem de Deus. Então nós precisamos entender que Deus tem propósito, assim como no caso do Ua, da Samara, do Zé Carlos, do Ed, de cada um de nós, do Gabriel, da Joana, de cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Ele tem um propósito. E nós precisamos então nos ajustar. As necessidades que nós temos precisam estar alinhadas com as coisas que Deus tem para nós. É claro que tem coisas que a gente precisa orar a Deus, que é a questão do suprimento, né? Então eu preciso pedir a Deus. Por exemplo, nós queremos fazer um projeto para poder alcançar, vamos pensar aí, quilombolas. Eu sei que aqui tem quilombolas na região. Vamos fazer uma congregação para alcançar essa turma? Vamos. O que é que nós precisamos? Bom, nós precisamos de transporte, nós precisamos de Bíblia, nós precisamos assim que começarmos o trabalho, de ter um espaço. Provavelmente chegando lá vão ter necessidades sociais, nós precisamos supri-las. E aí então eu vou orar a Deus, vou pedir a Deus: olha Deus, nós queremos fazer esse trabalho, que acreditamos estar de acordo com sua vontade, e a gente precisa disso, a gente pede o suprimento. Deus vai suprir? Vai, mas de que jeito? Vai chegar pelo correio? Não. Deus já supriu. Todo o dinheiro que nós precisamos para essa ação já está disponível. E está no bolso dos irmãos, de cada um de nós. Não só dos irmãos lá, mas do irmão cá também, no bolso de cada um de nós. Esse é o objetivo, é assim que nós fazemos. Nós precisamos orar por todas as coisas, mas não podemos nos esquecer que todas as coisas precisam estar dentro dos propósitos de Deus. E o segredo da resposta: seja específico, peça objetivamente. É muito importante, assim como nós tivemos ali aquela lista de agradecimento, que nós também tenhamos uma lista de pedidos pessoais. Escreva os seus pedidos. A Bíblia nos dá garantia em promessa, então espere a resposta de Deus. Filipenses 4:6. Vamos ler juntos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Esse é o objetivo, o segredo, pedir especificamente. E aí então a sugestão é ter um outro guia de oração, que ela vai colocar ali agora. Daniel e vão colocar ali agora. Então aí você pode usar o mesmo caderno que você usou para a gratidão, você pode colocar ali uma lista de oração. Aí você vai colocar de 4 colunas. Na primeira coluna a data, na segunda coluna o que você pediu, na terceira coluna a promessa, porque todas as promessas de Deus vão estar de acordo com a sua vontade. Deus não vai prometer alguma coisa que não esteja de acordo com a sua vontade, né? Por exemplo, eu prometo, Deus não prometeu que você vai ter um carro zero na garagem, porque não tem sentido. Você pode até ter um carro zero na garagem se tiver dentro do propósito de Deus que você tenha. Mas é do propósito de Deus, e Ele tem a promessa que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aí eu posso ter a certeza que se eu fizer um pedido, Deus, eu vou entrar num lugar extremamente perigoso. Eu vou ter a certeza da promessa que Deus vai estar comigo e que nada vai me acontecer. E se acontecer, é porque Deus permitiu, a fim de promover algo maior para nós. Isso é meio complicado, né? E é por isso que algumas pessoas que não creem em Deus, elas ficam meio confusas com relação a isso, porque elas não entendem essa questão da dependência de Deus, como nós entendemos.
Nós precisamos depender de Deus. E quando eu faço um pedido, eu dependo de Deus em tudo. Porque mesmo que este pedido seja algo que eu mesmo possa fazer, e não se esqueça disso, tem coisas que não adianta pedir para Deus, é você que tem que fazer, eu que tenho que fazer. Não adianta pedir para Deus coisas que você mesmo pode fazer. Você pode pedir a Deus inspiração, você pode pedir a Deus força física, você pode pedir a Deus que Ele abra portas para você, mas tem coisas que você mesmo tem que fazer. Por exemplo, eu quero aprender a tocar teclado. No nome de Jesus eu me lembro, mas no nome de Jesus são todas as coisas. Eu estava falando aqui do segredo, ser específico, né? Então eu preciso pedir alguma coisa que esteja dentro do propósito de Deus, senão não adianta. A questão do carro zero não tem sentido. Agora, a questão de alguma coisa que esteja dentro do propósito de Deus, eu posso marcar que com toda a resposta, daqui a pouquinho vai sair dessa lista para ir para a lista da gratidão, agradecendo a Deus por aquilo que pediu. A quarta questão que eu vejo nessa oração está no versículo 12, é o perdão. Isso é muito importante. Peça a Deus para perdoar os seus pecados e perdoa-nos as nossas dívidas. Versículo de número. Nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar. Precisamos aprender a perdoar. Inclusive a nós mesmos. Tem pessoas que vivem angústias na vida porque não aprenderam a perdoar a si mesmos. Vivem aprisionados em culpas. Se nós não aprendermos a perdoar, nós não vamos ser bem-sucedidos nas coisas que nós precisamos, porque aquele peso, aquela angústia, ela vai ficar em nossa vida. O Narame faz alguma coisa, eu preciso perdoá-lo. Agora, se eu mesmo faço alguma coisa para mim, eu também preciso. Eu conheço muitas pessoas que precisam se perdoar e que vivem situações difíceis por falta de perdão a si mesmo. E aí tem os 4 passos para o perdão. Primeiro passo, peça ao Espírito Santo para revelar todos os seus pecados. Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso. Eu preciso pedir a Deus para poder me revelar. Uai, pastor, você não sabe os seus pecados? Eu sei. Mas tem coisas que às vezes eu nem sei o mal que está causando. Eu não consigo identificá-lo como pecado. Eu não consigo... Sabe aquela coisa do nada a ver? Hoje é muito comum isso, né, Renato? Ah, nada a ver, pastor. Aí é do século passado. Pois é, mas o cristianismo não é do século passado, é do primeiro século, né? Tem 20 séculos. Então a gente precisa seguir dentro dos parâmetros do cristianismo. É claro que tem coisas que a gente atualizou e precisa atualizar, não a Bíblia, mas os comportamentos, a cultura, mas os princípios são imutáveis. Então eu preciso pedir ao Espírito Santo que revele para mim as coisas que eu estou fazendo errado. O que é que eu estou fazendo errado? Onde é que eu estou errando? E quando você descobrir, porque tem gente que é turrão, tem gente que não se dobra. A Bíblia chama essa pessoa de uma pessoa que é de dura cerviz. Ela não se dobra. Ela erra e não se dobra. E não adianta falar não.
Quanto mais você fala, mais ela vai procurar justificativa para o seu erro, vai procurar, eu já até dei exemplos aqui. Tem gente que procura justificativa na própria Bíblia, para poder justificar os seus erros. Então, muitas vezes é necessário que eu peça ao Espírito Santo que revele. O segundo passo, confesse cada pecado especificamente. Quando você falar com Deus, tem gente que fala assim, não sei se você já viu isso, chega para alguém e fala, ó irmão, se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoe em nome de Jesus. Pedido de perdão. E nem diante de Deus, Senhor, me perdoa de todas as coisas que eu fiz. Não é bem assim. Se você está pedindo perdão, você tem que ser específico. Olha, meu irmão, me perdoa porque naquele dia eu fui grosso com você. Hoje eu tive que fazer isso pela internet com uma pessoa. Eu fui meio duro com ele e depois eu pedi perdão. Falei, me perdoa que eu fui meio duro com você. Mas isso aí faz parte daquele sentimento ranzinza que chega na pessoa depois de 60. Ainda brinquei para poder descontrair um pouco, mas a gente precisa fazer isso. Ser específico. Não é assim, olha, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe em nome de Jesus. Não é assim, a não ser que eu não saiba. Se eu não souber, eu vou dizer o quê? Eu vou chegar e falar, Naran, o que foi que eu fiz para você que está te deixando triste? Tem alguma coisa, eu errei com você no quê? Fala para mim que eu quero pedir o seu perdão. Aí ele vai falar, eu vou pedir perdão. Ser específico, com Deus também. Senhor, me perdoa. Não foi por todas as coisas que eu fiz, não. Porque eu fiz isso. E eu sei que isso desagrada ao Senhor. Eu sei que isso traz tristeza ao seu coração. E sempre que a gente fala disso, a gente está fazendo antropomorfismo, né? Deus não é como o homem, ele não sente tristeza como o homem, mas só para a gente entender direito o sentimento parecido que pode estar tendo no coração de Deus. Então eu preciso confessar. Terceiro passo, fazer restituição aos outros quando for possível. Portanto, se você for ao altar e se lembrar ali que o seu irmão tem alguma queixa contra você, vá logo, fazes as pazes com o seu irmão e depois volte e dê a oferta a Deus. Meu irmão, se eu pequei contra alguém e esse pecado lhe trouxe algum prejuízo, eu preciso restituir na medida do possível. Eu preciso restituir na medida do possível. E isso é bíblico, isso é um dever de pessoas de bom caráter. Não é só porque é cristão, não. Qualquer pessoa deve ser assim. Eu preciso restituir, eu preciso, de alguma forma, devolver à pessoa aquilo no que ela foi lesada. Tem coisa que não tem jeito. Eu cometi alguns pecados na minha vida que eu não tenho como restituir. Então, o que eu posso fazer é rogar a Deus misericórdia, sempre, nunca me esquecendo, não para poder me martirizar, mas lembrando de que eu preciso orar para que aquela situação seja contornada, mas se eu posso restituir, eu devo restituir. Uma vez, é um negócio meio chato isso, mas eu vou contar porque dá esse exemplo. Quando eu estava naquela vida complicada, uma vez eu roubei um anel de uma pessoa, muitos anos atrás. Roubei um anel de uma pessoa e os anos passaram, isso há 40 anos atrás, mais ou menos, acho que até um pouquinho mais do que. E os anos se passaram, isso foi aqui no interior da Bahia. Eu até esqueci daquilo, não foi esse anel não, viu irmão? Fique tranquilo, não foi esse aqui não, foi outro. Um dia, depois de mais de 20 e tantos anos, eu estava conversando com um pastor amigo meu, e aí ele falou assim, meu sogro te conhece. Falei, seu sogro me conhece? Ele mora onde? Ele falou, ele mora em Guarapari. Mas ele morava em Camaquã, na época. Aí quando falou morava em Camaquã, eu já estremeci, né? Porque em Camaquã eu era meio vida louca, era meio vida torta. Falei, como é o nome do seu sogro? Ele falou, é fulano de tal. Eu falei, é o cara do anel.
Aí eu pedi o telefone dele. Ele me deu. Aí eu liguei para ele, conversando com ele. Ele tinha se convertido também. Eu falei, meu irmão, você lembra, há uns 20 e tantos anos atrás, lá em Camaquã, e você tinha um anel, nem terminei de falar, ele falou, eu sei, aquele que você roubou? Eu falei, foi esse mesmo. Meu irmão, eu queria que você me dissesse quanto custou aquele anel, ou quanto você acha que ele custa para que eu possa te restituir. Ele não quis. Falou, não, deixa isso para lá, isso é passado, isso já morreu, você está perdoado. Mas eu busquei restituir alguém que eu podia restituir. Então nós precisamos ter esse sentimento. Eu sei que você não roubou anel de ninguém, né? Talvez algumas pratinhas no bolso do seu pai quando era criança, isso às vezes acontece. Mas eu sei que você não roubou nada de ninguém, mas de qualquer maneira nós precisamos restituir sempre que possível. Porque se você vai ao altar, eu não poderia ir ao altar, estar diante de Deus com meu coração em paz, sabendo que eu tinha como estar próximo àquela pessoa, que Deus colocou aquela pessoa próxima a mim. Eu morava em Vitória e ele em Guarapari agora, inclusive sogro de um pastor amigo meu, sem que eu pudesse me manifestar nesse sentido. É o que nós precisamos fazer. Quarto passo. Pela fé, aceite o perdão de Deus. Não é só pedir perdão. É pedir perdão convicto de que Deus perdoa e aceitar o perdão de Deus. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem crê nisso, diga amém. Se nós cremos nisso, eu preciso aceitar o perdão de Deus. Eu pedi perdão a Deus, eu tenho que acreditar que Deus me perdoou, porque a palavra de Deus me diz que quando eu confesso esse pecado, que Deus me perdoa e me purifica de toda a injustiça que eu possa ter vivido. E Deus é fiel, queridos. A palavra de Deus é fiel. Eu posso acreditar nisso. E às vezes, por não aceitar o perdão de Deus, nós sofremos. Nós vivemos angustiados. Vivemos com o peso da culpa. E se eu perguntar para a Rai, que trabalha na área de emoções, ou para qualquer outro profissional da área de emoções, com certeza ele vai me dizer que o maior dos problemas da humanidade é o sentimento de culpa. Ele gera outros tantos problemas. Ele gera depressão, ele gera angústia, ele gera sofrimento, ele gera frieza espiritual. Sentimento de culpa é não receber o perdão de Deus em nome de Jesus Cristo. Aceite o perdão de Deus sobre a sua vida. Confesse os seus pecados, Deus te perdoará. E aceite o perdão de Deus sobre sua vida. Quinta parte da oração. Deus nos orienta a orar por outras pessoas. Assim como nós temos perdoado ou perdoamos os nossos devedores. Então eu peço perdão a Deus, mas eu preciso ter o sentimento perdoador também. Eu preciso ter o sentimento perdoador. Eu tenho que perdoar quem me fez mal. Tem pessoas que a gente pensa assim: eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro. E é ruim quando a gente tem esse sentimento ao ponto de não perdoá-lo. Eu posso até não querer vê-lo nem pintado de ouro, mas eu tenho que perdoar o mal que me fez. Eu tenho que perdoar o mal que me fez. Eu não sou obrigado a conviver com aquela pessoa, mas eu sou orientado a perdoá-la. Eu sou orientado a perdoá-la. Da mesma forma que Deus me perdoa. E seja quem for, se foi ruim comigo, pode ter certeza que eu fui muito mais com Deus. A Bíblia diz que quando nós fomos encontrados, alcançados por Deus, nós éramos inimigos de Deus. E a maioria das pessoas que nos fazem mal eram amigos próximos, né? Já percebeu isso? A maioria das pessoas que nos fazem mal eram pessoas que a gente nem imaginava.
Ou nunca imaginei que fulano fosse fazer isso. Nunca imaginei que aquela pessoa fosse fazer isso comigo. Eu preciso perdoar. Posso até não caminhar com ela. Posso até não conviver com ela. Mas eu preciso perdoar. É aquilo que se usa muito a expressão hoje, liberar perdão. Levar o perdão ao coração das pessoas para que elas também se sintam perdoadas e se sintam livres. Ainda na quinta parte. Se você quer saber como orar pelos outros, faça uma lista de nomes. Uma lista de oração com o nome das pessoas por quem você quer orar. Você pode orar por diferentes pessoas em dias diferentes da semana. É claro que você não vai conseguir orar pelas pessoas todos os dias. Daqui a pouquinho a sua lista tem 500 nomes, você não vai dar conta de orar todo dia. Mas ali alguns motivos, né? Você pode ter esse guia de oração. Da família, amigos cristãos, amigo que eu quero que se tornem cristãos, líderes espirituais, líderes governamentais e outros pedidos que você possa imaginar. É muito importante que você escreva. E aí então você, por exemplo, nessa lista, segunda-feira eu quero orar pela minha família. Isso é muito mais fácil. Então na segunda-feira você ore pela sua família. Nomeie. Ore pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu tio, pelo seu sobrinho, pelo seu cunhado, pelo seu primo. Separe aquele dia de oração para que você ore por eles. No outro dia, na terça, você pode orar pelos seus amigos cristãos. Aí você faz uma lista. Eu vou orar pelos irmãos, os amigos cristãos, eu vou orar pelos irmãos da igreja. Ore por eles. No outro dia, você ora pelas pessoas que você gostaria que se tornassem cristãos. E assim por diante, cada dia, não precisa ser numa semana. Se a sua lista for maior, pode ser a cada 15 dias, pode ser de um mês. E aí então você intercala. Essa semana eu oro pela família na segunda, semana que vem eu oro na família pela sexta, e daí por diante. Até que você crie o hábito de oração, e quando você criar o hábito de oração, é possível que você ore mais de uma vez por dia. Eu quero dizer para vocês, eu até me envergonho quando falo. Os grandes heróis da fé do século passado, do século XX, do século XIX, quando perguntados sobre a oração, eles diziam, alguns deles oravam 6, 8 horas por dia. Imagine alguém orando 6 a 8 horas por dia. Eu não digo imagine em outro sentido que não seja o poder que emana da palavra de um líder como esse. Cheio da unção. Não é o óleo derramado na cabeça dele. Hoje eu conversei com um amigo meu, que é coronel também, lá do Maranhão, coronel do bombeiro. Nós estávamos lembrando, fui lá em 2002, e ele falou, pastor, você lembra o dia que nós fomos naquela igreja? Chegou lá, os irmãos mandaram você se ajoelhar e encheram você de óleo, derramaram um monte de óleo em cima de mim. Um monte mesmo, não foi só o negócio do olhinho na testa, não. Derramaram um vaso de óleo em cima de mim. Eu ia fazer o quê, né? Eu estava lá, eu não sabia o que era, já estava ajoelhado, se eu levantar, eu ia pagar mico, né? Deixei. Então, não é esse tipo de unção que a gente quer. Eu quero outro tipo de unção. Eu quero a unção que venha. O óleo que é derramado sobre nós hoje é o Espírito Santo de Deus. Eu não preciso ser ungido com óleo. O Espírito Santo de Deus é quem faz isso na minha vida. E quanto mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Quanto mais eu oro, mais eu me submeto a Deus. Quanto mais eu me submeto a Deus, mais Deus me usa. Isso é real, irmãos. Isso é real. Creia nisso. Isso é real. Quanto mais se submete a Deus, mais Deus usa. E aí nós precisamos fazer isso. A sexta parte é a proteção. Peça pela proteção espiritual de Deus. Versículo 13. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Buscar a proteção de Deus. Tem coisa que Deus tem que nos guardar mesmo.
Tem coisa que é mais forte do que nós. O diabo é forte, irmãos. Não se iluda não. Tem gente que fala, não, o diabo, eu piso na cabeça dele. Não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim não. Quem pisa na cabeça do diabo é Jesus Cristo. Eu não sou Jesus Cristo. É Ele, é Deus quem me dá o poder para poder lidar com questões. É Ele quem me dá o poder para lidar com as trevas. Não nos deixe entrar em tentação. Tentação é uma coisa terrível. Eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Quando você pensa que não, parece aquela ilustração dos dois anjinhos, né? Um anjinho de um lado e um anjinho do mal do outro. Aí o anjinho do lado chega e fala alguma coisa, o anjinho do mal cutuca. Que nada a ver isso aí, ó. Esse cara aí não está com nada, pode fazer isso que vai dar tudo certo. E normalmente a tentação é em alguma coisa que nós gostamos, que nós temos apreço. E é muito difícil lidar com a tentação, mas existe uma promessa na Bíblia que é muito importante para nós. Ela diz que Deus não nos deixará ser tentado além das nossas forças. Então, quando você já não estiver mais suportando, é a hora que Deus entra em ação. Os crentes enfrentam batalhas espirituais todos os dias. Satanás quer derrotar-nos através da tentação e do medo. Orando pela proteção, você adquire confiança para vencer, para lidar com qualquer situação. 1 João 4, versículo 4, na parte B. Porque o espírito que está em você é mais forte do que o espírito daqueles que pertencem ao mundo. São dois espíritos. O diabo é poderoso? Sim ou não? É. Mas Deus é todo poderoso. A diferença está aí. O diabo não tem todo poder. Ele é tão poderoso, ele é tão ousado, que na Bíblia ele desafiou o próprio Filho de Deus. Ele desafiou o próprio Filho de Deus. A tentação no deserto é um exemplo disso. Imagina se ele teve a petulância de fazer isso com Jesus Cristo, por que ele não vai fazer com um cara igual a mim, igual a você? Mas você vê na tentação do deserto que no final de todo aquele processo, Jesus resistiu à tentação e os anjos desceram do céu, o diabo fugiu, os anjos desceram do céu e o serviram. É o que Deus faz conosco. É o que Deus faz conosco. Então esses dois hábitos, a gente vai exemplificá-los agora numa bicicleta, que são a base da nossa jornada cristã. Do lado de trás, na roda de trás, a Bíblia, na roda da frente, a oração. Então, a Bíblia, que nós aprendemos no dia que falamos sobre isso, nós temos que usar a Bíblia, nós temos que ouvir a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia, temos que estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia e meditar na Bíblia. E a oração: louvor, propósito, provisão, perdão, pessoas e proteção. Está aqui, ó, o veículo perfeito para você rodar nesse mundo tenebroso. A bicicleta espiritual, a bicicleta do crente. Quem é ciclista, que gosta de bicicleta, está aí uma boa opção. E essa aí não nos custa nada, é mais barata do que uma bicicleta de mountain bike, que custa 5, 6 mil reais, né? Essa é mais barata, porque não nos custa nada. Mas não é uma graça barata. É de graça porque Deus nos deu de presente. Então, quem movimenta o pedal dessa bicicleta somos nós. E ela se mantém, porque Deus é fiel. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a partir desse estudo, aprender um pouco mais de oração para a glória de Deus. Final do mês eu volto, no dia 31 eu já estarei aqui pregando. E que os irmãos tenham uma boa semana, um bom domingo, uma boa semana na semana que vem também. Aqui
aqueles que ainda podem ir à praia, alguns estão se divertindo. A Jalana mesmo está jogando duro, né, Jalana? Jalana, o Marcelo está jogando duro. O pessoal aí tudo postando foto. Eu não vou nem abrir minha camisa aqui, que vocês vão achar que eu sou um boto cor-de-rosa. De um final de semana que eu fiquei na praia. Eu imagino como é que vai ser quando a gente voltar. Se bem que eu estou indo para as montanhas, não é para a praia, né? O sol é mais tranquilo. Mas eu espero que seja bênção. Os irmãos devem ter ganhado aí hoje um livrinho como esse aqui. É um livrinho de devocionais. É um presente do pastor Israel Belo de Azevedo, é um amigo meu do Rio de Janeiro. E ele então, esse daqui é atualizado, 2021. Alguns irmãos até ganharam um outro livrinho também, mas vocês podem fazer as duas devocionais. E para cada dia do mês aqui, ó, cada dia do mês tem uma devocional. Sugiro a vocês que usem esse livrinho no seu momento tranquilo. Já deu para todo mundo? Você deu um para o Gabriel também? Quem não recebeu ainda vai receber, né? Isso, todo mundo vai receber, todas as famílias, é um por cada núcleo familiar, e que vocês possam utilizá-lo com carinho, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos, porque o Senhor, com a tua bondade, nos ensina todos os dias. E nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Queremos aprender de ti e viver segundo a tua palavra, da glória do nome do Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa cada irmão, cada pessoa, cada irmã que está nos assistindo também nesse momento. E traze-nos paz ao coração, graça e misericórdia. No nome de Jesus Cristo.